Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam em casa, certo? Então eu vou aproveitar esse momento para reforçar a importância de vocês ficarem em casa, certo? Então, diante dessa pandemia de Covid-19 e da suspensão das aulas, quero dizer que não é férias, certo? É um momento de reclusão, da gente ficar em casa, mesmo porque as aulas foram modificadas, então vocês estão tendo aulas na modalidade à distância, então vocês têm atividades para fazer, certo? E aí a razão desse vídeo é essa, é orientar vocês com relação ao desenvolvimento dessas atividades em casa, certo? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas. Vou falar sobre os objetos de conhecimento, então quais são os assuntos, o que é que vocês vão aprender. Depois a gente vai falar sobre as habilidades, então o que é que vocês vão fazer com esses conteúdos? O que a gente espera que vocês sejam capazes ao término dessa sequência de atividades? E depois falar das atividades em si, certo? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os objetos de conhecimento. Então, vocês vão aprender sobre nutrição, o que é que são nutrientes, o que é que são carboidratos, proteínas, o que é que são micronutrientes e o que é que são as vitaminas, por exemplo. Sistema digestório, então como é que funciona o nosso sistema digestório em especial. Como é que funciona o sistema respiratório, é o terceiro conteúdo. E o quarto conteúdo é o sistema circulatório, certo? Então, o que a gente espera que vocês saibam fazer a respeito desses assuntos. Então, quais são as habilidades a serem desenvolvidas? São apenas duas. A primeira, identificar os diferentes nutrientes, macro e micro, que compõem os alimentos e as suas funções no corpo humano, que podem ser energéticos, construtores ou reguladores. E a segunda habilidade, que é compreender o funcionamento e as estruturas que formam o sistema digestório, respiratório e circulatório nos mamíferos, comparando-os com os diferentes grupos animais. Vocês acham que o nosso sistema digestório, por exemplo, se parece com o dos dinossauros? E esse canal é muito dinâmico, cada hora a gente tem um fundo diferente. Então, é basicamente isso que a gente espera que vocês aprendam, certo? E como é que vai funcionar a dinâmica das atividades da sala de vocês em especial? Como os assuntos são muito semelhantes, então todas as aulas vão ter 3 momentos, vão ter 3 verbos lá nas atividades, que é contextualizando, aprendendo e fixando. Então, como é que vai funcionar? Sempre vai ter um vídeo de contextualização, para vocês entenderem, no geral, o que é o assunto, a importância, como é que funciona de maneira superficial. Tem um vídeo super legal, por exemplo, feito pelo HC, para vocês verem como é que funciona um desses sistemas. Então é para isso, para vocês terem uma visão geral. Aí depois vem o segundo momento, que é o de aprendendo. Então são vídeos um pouco mais teóricos, talvez, ou com representações a respeito desses órgãos que compõem os sistemas, como é que é o funcionamento disso, certo? Então é o momento de realmente entrar em contato com o conteúdo novo. E por último, é uma atividade de fixação. Então a gente pode perceber a moto. Então a gente pode perceber que o funcionamento desses sistemas ele é complexo. Então é importante que vocês registrem isso no caderno, porque vai ser difícil isso ficar tudo na mente de vocês. Então vocês podem fazer, por exemplo, mapas mentais, vocês podem fazer um esquema, ou podem escrever o funcionamento com as palavras de vocês podem ficar à vontade, certo? Eu recomendo que seja um fluxograma, para ficar mais fácil vocês verem as etapas e o que é que tem de participação, quem são os órgãos que participam, ou quais são as substâncias envolvidas e coisas assim, certo? Então vamos falar agora sobre as aulas. Então, primeira aula vamos falar de nutrientes. Então um vídeo geral de um nutricionista falando o que são os nutrientes, e depois outros 2 falando sobre a classificação dos nutrientes, o que é isso de macro e micronutriente, e depois um falando só sobre as vitaminas, que é um dos micronutrientes, certo? E após isso, uma atividade de fixação, que é vocês elaborarem um esquema. O assunto da nossa segunda aula é o sistema digestório, certo? Então, primeiro aprendemos sobre os nutrientes, e agora a gente vai aprender como é que o nosso organismo se relaciona com esses nutrientes, como é que eles são absorvidos, quais são os processos envolvidos no desmontar desses nutrientes dentro do nosso organismo, certo? Então tem um primeiro vídeo de contextualização, que é um passeio pelo sistema digestório, para vocês verem o aspecto geral e alguns outros detalhes.
depois um de sistema digestório e enzimas digestivas e um mapa mental do Descomplica, bem legal, falando sobre o sistema digestório. E aí depois é importante que vocês façam atividade de fixação, que é construir um material próprio de vocês, certo? Para facilitar no estudo e na fixação desse assunto. A terceira aula é sobre sistema respiratório. Então, tem um primeiro vídeo falando da anatomia geral do sistema respiratório e depois um outro aprofundando esse assunto e, por fim, a atividade de fixação novamente. A quarta aula é sobre o sistema circulatório. Então, aí tem um primeiro vídeo também, dois na verdade, falando sobre a circulação sanguínea, então um vídeo mais geral para vocês verem os órgãos, as veias e a distribuição dos materiais ao longo do nosso organismo, e depois um outro focando no coração, que é o órgão que faz isso tudo circular e bombear pelo nosso organismo, certo? Depois tem outros dois vídeos falando sobre o sistema cardiovascular e sobre a função do sangue, né? Então, o que é o sangue, quais são os seus compostos e qual a importância dele para o nosso organismo. E terceira atividade, fixação novamente agora sobre o sistema circulatório. Muito bem? E aí, aula 5, vocês vão ser pesquisadores por um dia. Então a gente viu diferentes sistemas e dentre eles existem diversas doenças, né? Diversas comorbidades ou distúrbios, que especialmente o sistema respiratório. Então vocês sabem quais são os distúrbios que podem afetar o nosso sistema respiratório? Então eu deixei anotado aqui alguns para vocês e eu gostaria que vocês pesquisassem qual que é o significado ou então quais são os patógenos envolvidos nesses distúrbios respiratórios, certo? E aí registrem esses resultados no caderno, tá bom? Então a gente tem aí resfriado, algumas alergias, tem a Covid-19, por exemplo, que é algo que está sendo muito debatido. Então, se vocês quiserem fazer sobre esse assunto, também podem fazer, certo? E aí, por último, uma atividade que eu dei o nome de Será que eu entendi? Então, a sexta aula é uma atividade para que a gente consiga responder essa pergunta, certo? Eu não consigo responder ela porque ainda não leio Mendes. Então, será que vocês sabem? Se vocês entenderam? Se vocês realmente aprenderam? Então, eu preparei algumas questões através de um formulário, então é uma plataforma diferente. Eu procurei fazer isso de uma maneira bastante lúdica para que ficasse um pouco mais divertido. Então, ao término das atividades, eu espero que vocês executem esse formulário, respondam esse formulário, né? E aí, através dele, a gente vai saber o que é que vocês aprenderam, o que vocês absorveram de fato, e o que ainda falta estudar um pouco mais, o que é que não ficou tão claro ainda, certo? Então, é muito importante que vocês façam essa atividade também. Então, com isso, chegamos ao final dessa sequência de atividades. Quero reforçar para que vocês fiquem em casa, por favor. Dizer que esse canal ele é para facilitar a nossa comunicação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para comentar. Que isso também pode ser a dúvida de outros colegas, então a gente conversa através dessa ferramenta, ou podem me mandar e-mail também, através do ciências.profmarcelo@gmail.com, certo? Então aproveitar também para pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal e enviarem para os colegas. Então às vezes alguém não está sabendo o que está acontecendo, importante vocês enviarem esse vídeo para que eles saibam que eles têm atividades e que é importantíssimo visitar o blog, certo? Então aproveitar também para lembrar a vocês para visitarem o blog todos os dias, que vão ser sempre postadas atividades novas, né? Certo? Não só da minha disciplina, mas de todas as outras. Então, fiquem ligados no canal, no blog, e para demais avisos também, fiquem ligados na página do Facebook da escola, MF Jaime Monteiro de Barros, que também é um canal oficial para a gente comunicar sobre possíveis mudanças ou novidades, certo? Então fiquem ligados nos nossos canais. Agradeço a vocês pela atenção e até o próximo vídeo.